Versículo 2. E todos nós cometemos erros. E se alguém pode dominar a sua língua, isso prova que ele tem perfeito domínio sobre si próprio em tudo o mais. E o versículo 6 agora. E a língua, ela é uma chama de fogo. Está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. E é o próprio inferno que ateia esse fogo à língua, que pode transformar a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Versículo 7. Os homens têm domesticados, ou podem domesticar qualquer espécie de animal, ou ave que tem vida, e qualquer réptil e criaturas do mar. Mas nenhum ser humano, e a maldição, só um pouquinho, mas nenhum ser humano consegue dominar a língua. Ela é incontrolável e está sempre pronta a expelir seu veneno mortífero. Versículo 9. E com a língua damos louvores ao nosso Senhor e Pai, e com ela rompemos em maldições contra os homens que são feitos à semelhança de Deus. Versículo 10. E assim, a bênção e a maldição, ela vem brotando da mesma boca. Meus irmãos, isso é Tiago escrevendo, é evidente que isso não está certo. Acaso pode uma fonte jorrar água, primeiro água doce e depois água salgada ou amarga, em algumas versões? Meus irmãos, acaso podemos colher azeitonas de uma figueira? Ou figos de uma videira? A resposta é não. E não se pode, tampouco, tirar água doce de um poço salgado. Nossas palavras, ela tem esse poder sobre o nosso corpo. Amém? Palavra dura, mas verdade. É a palavra de Deus. E nesta noite o Espírito de Deus me levou a meditar nesta palavra que diz que a nossa boca, ela tem o livre-arbítrio. A nossa língua tem o livre-arbítrio. Mas Paulo disse algo muito interessante. Ele disse, olha, todas as coisas são lícitas. Quer dizer, está aí no mundo. Pode ser usado como quiserem. Mas ele disse algo tremendo. Ele disse, mas nem todas nos convém. Quando Paulo diz essa palavra, ele está dizendo que nós temos a liberdade, mas também que a nossa palavra, ela é uma semente. E isso é muito forte, porque a semente você planta um grão, mas você não colhe um grão. A nossa língua, com aquilo que nós falamos, pode ser um efeito de uma palavra maldita, vamos usar o termo, que vem de maldição, que vem para amaldiçoar, que vem para diminuir uma pessoa, desencorajar uma pessoa. Uma palavra. Essa palavra, ela entra no coração de quem, para quem você lançou, você plantou, e ela faz um estrago tremendo. De repente eu estou aqui falando, e o Espírito Santo está te lembrando alguma palavra que foi dita para você um dia. E que não sai, mesmo você já liberou o perdão, porque hoje você é crente em Jesus Cristo, você liberou esse perdão para essa pessoa, mas a palavra continua na sua mente. Não como mágoa, mas ela foi plantada. E para ela ser arrancada de dentro do nosso coração, é preciso muita oração, é preciso clamar ao Senhor, é preciso pedir, Deus, arranca da minha mente essa palavra que foi maldita, que foi dita, né, de forma ruim para a minha vida. E o livro de Tiago, ele nos orienta, ele nos exorta. Como eu disse, eu gosto de dizer palavras que nos levam a sonhar mais. Mas nessa noite o Espírito de Deus está também trazendo uma palavra que vai nos corrigir. Olha, tem tantos rostinhos aqui que eu não conheço, né? Não conhecia. E eu não sei da sua história. Também tem tantos rostinhos aqui que eu conheço. E também sei que o Senhor já trabalhou nesse caráter de mudança de palavras. Sabe quando você acorda de manhã
e sai para trabalhar, ou fica em casa, não está trabalhando fora, e nem lembra de orar? Você deixou um campo aberto, sem o escudo, sem a armadura, para Satanás já vir de manhã e lançar palavras negativas, palavra de perda, palavra de desânimo, palavra que vai trazer negativismo em tudo. Não dá certo, não posso, não vou conseguir. Sabe, se você coloca o teu projeto, fala o teu projeto para alguém que está nessa situação de não vigiar com a língua, se você contar algo que você deseja fazer, essa pessoa vai dizer, não, para. Ah, Enildo, não, nem tenta que isso não vai dar certo. De repente o Enildo poderia ter dito para o Espírito Santo, e o Espírito Santo na sua oração, ele iria dizer, vai por esse caminho, nem para a esquerda, nem para a direita. Olha, o alvo, qual é teu alvo? O alvo é Cristo. Eu tive a liberdade de falar seu nome, Enildo, mas isso é para nós, é para a igreja. Então, o poder da palavra está naquilo que nós temos ouvido. O que até achei interessante que o Ivoninho falou isso. Ele disse que a nossa boca fala o que está cheio no nosso coração. Eu disse, olha o Espírito Santo testificando, né? Uma mesma palavra, de uma forma diferente, mas que nós precisamos entender que aquilo que nós falamos, nós lançamos semente. E aí nós vamos ouvir mais um pouquinho. Eu colocarei as devidas palavras. Olha, no Lucas, a Gal que está aí, né, Gal? Lucas 21:15. Olha o que Jesus disse para os discípulos, quando ele estava preparando os discípulos para começar a evangelizar, né? Vai de 2 em 2. E ele diz, olha, porque alguns perguntaram, Senhor, mas o que vamos falar? Quando sairmos para pregar, o que vamos dizer? E aí ele disse, olha, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Jesus estava dizendo para os discípulos assim, calma, fica tranquilo, se vocês estão indo em meu nome, eu darei a palavra que você tem que dizer. Então, se nós estamos, no nome de Jesus, vivendo dia após dia, acordando de manhã, está difícil? Tá. Mas o que nós vamos dizer? Senhor, eu não vou conseguir. Não. É o contrário. Ele diz, não te atemorize, não te desespere, né? Ele falou isso para Josué. Ele disse, olha, sede forte, corajoso. Então, a palavra é um manual para nós. Se eu ficar ouvindo só o que o mundo está dizendo, eu vou começar a sentir falta de ar. O meu psicológico começa a ficar cansado. E eu acho que eu estou com febre. Não. Olha o calor de Rondônia. E você vai achar que está com febre de Covid. Não, nós temos que acordar de manhã e declarar. O que Ezequiel fez quando Deus levou ele no vale de ossos secos? Ele disse, Ezequiel, o que você vê? Ele disse, Senhor, eu vejo um vale de ossos sequíssimos. Ele estava dizendo assim, só defuntos, estão todos mortos. Se eram sequíssimos, eu consigo entender, visualizar, que estavam todos separados, porque não tinha junta, não tinha medula. Vamos ler lá? Ezequiel 37, 9 e 10. Então, esse vale, ele estava sequíssimo, cheio, era um exército que tinha sido destruído naquele lugar, um exército do povo de Deus, né, os judeus, os israelitas, eles foram destruídos ali e secaram. E Deus disse para Ezequiel, então hoje nós somos como Ezequiel aqui. Olha o que ele disse. Então ele me disse, Ezequiel contando o que Deus falou para ele quando levou e disse, o que você vê? Ele disse, profetiza ao Espírito, ó Filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Aleluias! Pode dizer glória a Deus? Ezequiel era humano? Sim ou não? Só levanta a mão. Sim ou não? Ou ele era um anjo? Ele era humano? E nós somos o quê?
Só mudou o tempo. Nós estamos no século 21. Isso aconteceu há mais de 2020 anos atrás. Bem mais, né? Porque foi no Antigo Testamento ainda. Jesus nem tinha vindo à Terra. A diferença é que Ezequiel ouviu Deus falar. E às vezes a gente não consegue ouvir Deus falar. Porque a gente fala tanto e fala coisas que não era para ser ditas. Isso não quer dizer que quando vem na minha mente tem que sair na minha boca. Não quer dizer que quando eu ouço, ou penso, ou assisto uma palavra de maldição, isso não quer dizer que eu tenho que guardar. Eu tenho que repreender em nome de Jesus. E eu tenho que dizer, assim como o Senhor foi com Ezequiel, Ele será na minha vida. Assim como o Senhor deu vitória a Ezequiel naquele vale de ossos. Quem não conhece a história, o final de tudo isso, quando ele disse, profetiza, ó filho do homem. Ele está dizendo para nós hoje, está difícil? Levante a sua mão, porque eu não consigo imaginar alguém profetizando assim. Eu profetizo... Não é assim. Não, profetizar é declarar com ousadia. É crer para depois ver. Eu creio que a profecia, o que o Senhor estava mandando Ezequiel dizer, dizendo, Ezequiel, você não pode duvidar. Porque se ele levou Ezequiel lá, é porque havia uma intimidade. E eu gosto demais disso, porque se eu estou íntima de Deus, eu vou ouvi-lo. Se eu estou longe de Deus, eu vou ouvir uma voz e não vou discernir se é Deus falando. Porque para profetizar, nós temos que profetizar para milagres. Profetizar para aquilo que o homem natural faz, não é profecia, é falar. A diferença de profetizar é algo que está além das minhas limitações. Aquilo que eu não posso fazer, mas aquele a quem eu sirvo, aquele que nós servimos, ele tem o poder de mudar a história, ele tem o poder de mover céus e terra a teu favor e ao meu favor. Não tem sido fácil para ninguém. Não tem sido fácil para nós. Quem diria que um dia nós iríamos num culto de domingo estarmos assim? Não podemos tocar, não podemos falar. Eu cheguei ali, eu tive que segurar para não chorar. Porque das outras vezes eu faço festa com as mulheres ali, com os irmãos. E hoje eu não pude. Hoje eu tenho que ficar aqui, vocês aí, e ainda vocês de máscaras. E aí eu vou dizer assim, acabou. Não tem mais jeito. Não, não. Sabe, eu vejo que o Senhor chama guerreiros. Ele nunca chamou um desanimado para a batalha. E se nós estamos aqui hoje é porque nós somos fortes no Senhor. Há algo de Deus para a nossa vida que vai mudar essa história. Imagina quando os meus netos, né, está chegando mais uma, e os outros que virão em nome de Jesus, e se Jesus não voltar antes, né, imagina eu dizer para eles, nós passamos por um deserto, nós passamos por um tempo, eles vão ver e ouvir, porque a internet guarda, né, mas eles vão dizer, como vocês sobreviveram? E aí nós vamos dizer, nós fomos o Ezequiel do século 21. Nós fomos um povo que profetizou que o irmão estava com Covid, mas ele vai levantar daquele hospital, ele vai levantar daquele leito e vai dar glória a Deus. E aqueles que não serviam ao Senhor, eles vão se prostrar diante de Deus e declarar, só o Senhor é Deus. É assim que nós cremos. E a Bíblia diz que nós não podemos ter sombra de dúvida. Amados, quando o Senhor diz que nossa fé tem que ser... Se for de um tamanhozinho de um grão de mostarda, nós vamos ver paralíticos andar, nós vamos ver alguém que estava na UTI com 99% do pulmão comprometido ser curados. Mas quando eu ouço a voz de Satanás, quando você deixa ele falar, porque dentro da tua casa Satanás não pode ter oportunidade de falar. Eu e o Elmo, nós temos declarado isso. Quando ele sai para viajar, às vezes ele sai 4 da manhã, eu levanto e ele está saindo, eu estou lá na porta. Esse dia estava muito frio, eu não fui no portão, né? Lá deu 4 graus.
E aí eu fiquei na porta, e enquanto a carreta não sumiu, eu estava declarando, profetizando o dia de vitória na vida dele, porque ele está no meio de vários caminhoneiros, né, pessoas passando, vendedores, pessoas ambulantes que mesmo não podendo, mas precisam trabalhar, então tem contatos. E eu ali declarando, Senhor, o meu marido está indo trabalhar, ele é teu servo. Ele tem experimentado o milagre do Senhor todos os dias. E eu profetizo que por onde ele passar, haverá uma cobertura do Espírito de Deus. O sangue de Jesus está sobre a vida dele, sobre esta carreta. E quando ele chegar em casa, ele vai chegar com o Espírito Santo, mas não chegará com o Covid. É assim que eu tenho declarado. Sabe, é fácil? Não é. Porque as evidências vêm para nos confundir. O Senhor disse, olha, vocês podem ouvir vozes de muitas águas, mas a ovelha precisa ouvir a voz e reconhecer a voz do seu pastor. Então, quando a gente está desanimado, vai na palavra. Ezequiel, Deus diz para Ezequiel, profetiza e diga ao Espírito. Então, quem é o teu companheiro diário? Não é teu marido, não é teu esposo, não é teu pai, nem tua mãe, não é tua irmã, tua companheira diária, não. É o Espírito Santo de Deus. Esse sabe o que você pensa, sabe o que você fala. E às vezes, isso nos deixa num constrangimento até na hora de orar. Porque o que eu falei durante o dia? Aí à noite eu quero ir lá dizer, Deus, obrigada por esse dia. Aí o Espírito Santo fala assim, mas você lembra o que você pensou? Lembra o que você falou? E o desânimo? Todos os dias você ora, todas as madrugadas você ora, e quantos dias tem que você não ora? Aí, nós vamos ficando vazios. Vamos ficando vazio e vai enchendo do quê? De preocupação. Psicologicamente, a gente parece que já vai morrer. Né? Aí vem ansiedade, aí vem a depressão. Ai, mãe, então o crente não pode ter ansiedade, depressão? Não é isso que eu disse. Eu disse que nós precisamos controlar tudo isso na oração, no joelho no chão. Orar e dizer, Senhor, hoje eu estou muito ansiosa. Sejamos verdadeiros, porque Ele nos conhece, né? Vamos dizer, hoje eu estou ansiosa. Não é para você fingir, nós não podemos fingir, porque o Espírito Santo ele está em nós. Ele não está do lado de fora, Ele está dentro de nós. E se nós não ouvirmos, não falarmos para Ele o que nós estamos sentindo, também não vamos ter o cuidado dEle. E aí, o poder, Tiago diz ainda que a língua, ela tem o poder de destruir, amaldiçoar. Mas ela também tem um lado bom. Ela tem o poder de abençoar, de você olhar de manhã para alguém que você nem conhece e dizer, Deus te abençoe. A maior dificuldade que eu tive lá em Mato Grosso do Sul é sair nas ruas, passar pelas pessoas e eles não... Nem por educação dizer bom dia ou boa tarde. Sabe o que às vezes você tem que fazer, sim, que senão te atropelam? Tem pessoas assim lá. Tem aqui em Paraná? Claro que tem. Né? Tem pessoas de todo jeito. Mas e quando tem oportunidade de abençoar? Eu, sinceramente, eu não perco tempo. Eu fui fazer umas baterias de exames e no posto antes da pandemia. E no posto de saúde, né? Várias pessoas. Então, o SUS lá é uma bênção, bênção, bênção. Porque antes de mudar daqui, eu tinha encerrado o meu plano de saúde. Então, eu não tinha nenhum plano particular. E eu precisei fazer exames e eu fui. Eu lembro que no primeiro dia, uma senhora chegou perto de mim, eu nem conhecia, mas era uma mulher casada, porém bem jovem. E ela disse assim, você não é daqui, né? Eu disse, agora sou. Tinha 6 meses. Tem 6 meses que eu estou morando aqui. Mas você é cristã? Eu falei, graças a Deus. Ela falou, não, porque você é diferente. Você está olhando para mim, parece que você quer me falar alguma coisa. Eu disse, olha, eu não ia falar não, mas agora eu vou falar. E aí eu falei da palavra de Deus para aquela mulher. Casamento destruído, né, ela pensando em separar. Eu não sei como ficou depois, porque eu não tenho contato dela, não peguei nesse dia. Até me arrependi, porque eu gostaria de saber. Mas ela saiu de lá com o coração alegre. Porque eu disse para ela que o Senhor, Ele tem o poder de entrar dentro da nossa vida, dentro do nosso casamento e mudar a nossa história.
Eu disse para ela que casamento difícil é para quem não é cristão. Casamento mais tranquilo, eu não disse fácil, tá? Porque não é, né? Mas casamento mais tranquilo é para quem tem a palavra de Deus todos os dias. Estão andando na mesma direção, né? O Senhor diz que o cordão de 3 dobras não se rompe. Então, as 3 dobras, o esposo, a esposa e o Espírito Santo. E aí eu disse para aquela mulher vários conselhos, né? Através da minha experiência de casada. Só um pouquinho, porque aqui em cima é bom, né, Kleine? Lembrei de você. Nós dois somos assim. E a palavra do Senhor foi dita para aquela mulher. Então, a bênção, ela é usada também com a nossa língua. Mas se nós não tivermos o cuidado, nós destruímos até aquilo que Deus já fez dentro do nosso coração. Com uma palavra a gente consegue destruir. Com uma palavra maldita quer dizer você disse algo mal. Essa palavra, ela gera, é como semente boa ou semente ruim. Se você plantar uma semente boa, você vai colher frutos bons. Mas se você plantar uma semente ruim, pode até dar frutos, mas você não vai tirar proveito nenhum. Não vai ser para alimento. Vai ser só para ocupar um espaço dentro das suas terras, né? Então, o poder saciador da palavra, ele usa como água, ou fogo, ou veneno. Então, a nossa palavra tem que ser como água, onde você fala, e se tiver um fogo, se tiver algo ruim, ele vai apagar, em nome de Jesus, né? E aí, Deuteronômio também fala sobre o poder da palavra. Deuteronômio 11, 26 e 28, nós vamos ler também, porque eu achei muito importante. É longo, né? Porque tem ali em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, ele já está dizendo o que, além do 28, ele fala exatamente todas as bênçãos, se você servir ao Senhor, ou todas as maldições, se você abandonar o seu Deus, o nosso Deus, né? Então ele começa dizendo no versículo 27 assim, 26, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. 27, a bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Ele estava dizendo isso, não era para os ímpios, não era para os filisteus, não era para os amalequitas, não era para os midianitas, eles estavam dizendo isso para o povo dele. E hoje é para nós. Ele não estava dando conselhos, olha, para um povo diferente. Ele estava dando um conselho, dizendo assim, eu estou te dando opção. E Jesus sempre disse, nós temos o quê? O livre-arbítrio. Ele nunca vai invadir a nossa vida. Ele espera ser convidado para nós chamarmos ele, para ele fazer a diferença em nós. E o versículo 27, ele diz, a bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Ele está ordenando uma bênção para nós. E no versículo 28, olha o que Deus diz ao povo. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes, outros deuses que não conhecestes. Ele diz, olha, eu tenho para vocês a bênção e a maldição. Foi isso que Josué disse naquele dia também. Ele disse, olha, eu não sei o povo todo aí. Eu não sei, o povo de Israel, o que vocês querem. Mas eu decido, Josué disse isso diante do povo. Eu decido que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, é uma escolha. Ninguém de nós aqui somos obrigados a seguir ao Senhor. Nós fazemos porque nós reconhecemos que Ele é Senhor nas nossas vidas. Que não há outro caminho, como Pedro disse. Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor, só Tu tem palavras de vida eterna. Então nós não temos escolha. E eu gosto disso, porque nós não precisamos escolher. Nós já entendemos, reconhecemos, aceitamos no nosso coração que nós não queremos maldição na nossa vida. Não queremos uma casa amaldiçoada.
Isso éramos antes de conhecer Jesus. O meu testemunho, e talvez de todos que estão aqui, se não até os que nasceram em berço evangélico, antes de confessar Jesus, tinha uma fatia de maldição na sua casa ou na sua vida. Porque é o confessar que nos libera, né, a bênção, que libera a bênção de Jesus sobre nós. É o sangue do Cordeiro, quando o aceitamos, que ele apaga as nossas transgressões, os nossos pecados, e nós temos a liberdade de servir em santidade. É difícil, irmão, servir em santidade? É. Eu estou batalhando todo dia. E todos os dias eu tenho que pedir perdão. Todos os dias eu tenho que dizer, Deus, hoje, o que eu falei, o que eu pensei, por que eu disse que quando eu estava fazendo o esboço, e o Espírito de Deus me levou essa palavra, me incomodou. Porque eu também falho. Ah, como eu falho. Se não fosse a misericórdia do Senhor na minha vida, eu não estaria de pé. Então, nós temos o livre-arbítrio, a escolha. O que eu escolho dizer? Como é que tem sido o teu coração? Como é que você tem dito para a tua esposa quando ela te tira do trilho? Eu falo assim, o Elmo é muito calmo, mas eu já vi o Elmo bravo. Eu já vi de entrar para o banheiro e orar e falar, Senhor, aquieta ele, porque senão eu vou ouvir tanta coisa. E eu ter que ouvir, porque eu errei, eu falei o que não deveria, né? O que você tem dito na tua casa? E para os teus filhos? Gente, como é fácil amaldiçoar os filhos. Sabia? Quem não é casado aqui, ouça isso e guarda no coração. Quando você, antes de casar, você é solteira, já vai orando. Já vai orando e dizendo, Espírito Santo, o dia que eu olhar para alguém que for da tua vontade, fala ao meu coração. Porque eu não casei conhecendo Jesus. E penei muito. Eu e o Elmo sofremos muito. E nós estamos hoje com 34 anos de casados. Porque Jesus entrou no nosso casamento no 7º ano de casado. Tínhamos completado 7 anos em março. Quando foi em outubro, eu aceitei Jesus. Então, se não fosse o Senhor, como será que estariam meus filhos? Onde estaria a Nayane? Será que a Nayane teria ouvido a palavra? Talvez sim, porque Deus usa quem Ele quer, onde quer, mas ela cresceu ouvindo a voz do Espírito de Deus. Ela falhou? Falhou. Ela falha? Sim. Eu falho? Sim. Mas nós temos também um advogado que diz assim, olha, quando você falar algo que está incomodando, está fazendo mal para alguém, vai lá e peça perdão. E quando você pensar ou fazer algo que não agrada a mim, que é o Espírito Santo, se ajoelha, peça perdão, porque Jesus é o nosso advogado. Nós não somos órfãos, nós temos pai e nós temos advogado que nos orienta e intercede por nós, né, junto com Deus, ali no trono, diz, Senhor, tem misericórdia, é teu filho, ela aceitou Jesus, ela te conhece, mas ela falhou, mas ela está arrependida. É isso que o Espírito Santo faz, é isso que Jesus está fazendo, nos abençoando, trazendo entendimento da palavra para a nossa vida. Eu não quero falhar, mas eu falho todos os dias. Você de repente fala assim, por que eu fui falar isso? Mas sabe, tem um jeitinho, aí a gente volta atrás. E a palavra do Senhor diz assim, olha, não deixe o sol se pôr, você estando com teu coração irado. Está dizendo assim, traduzindo no nosso português simples, não deixe para amanhã o que você pode pedir perdão hoje. Use a tua boca para pedir perdão hoje. O poder do perdão é milagroso na nossa vida. Ah, mas não foi eu que errei, foi fulano que falhou. Peça perdão para você ver como fulano se desarma e o Espírito de Deus intercede por você naquela hora e muda toda a história. Eu tive experiências assim, de falhar, da pessoa falhar comigo e eu ir pedir perdão. Na hora Satanás é desarmado. Então se nós entendemos isso, a gente não vai ficar levando palavras, sabe, baúzinho dentro de nós, dispensa, guardando, né, velharia, cacos. Vamos nos renovar com a palavra
E eu gosto muito quando Jesus disse isso para eles, né? Ele disse, olha, que é aquela palavra que foi colocada ali, eu colocarei na tua boca o que você vai dizer. Ele disse isso para Moisés. Quando ele chamou Moisés para resgatar o povo do Egito, Moisés, cheio de desculpas, disse, manda Arão, que ele tem um jeito melhor para fazer isso, né? Aí ele disse, e Moisés disse, Senhor, mas eu nem sei falar, eu não sei nem o que eu vou dizer. E quando eu chegar diante de Faraó, o que eu vou dizer para ele? O Senhor disse, vá, em outras palavras está dizendo, obedeça, e eu colocarei na tua boca o que tiver que ser dito. Você falará, mas quem estará te mandando sou eu. Então, é difícil para nós segurarmos a nossa língua, então vamos treinar. São exercícios diários. Vai abençoando, está trabalhando, vai falando. Ó, as irmãs aqui, eu falo o nome de vocês durante a semana. Quando eu vejo lá no Coluna de Oração alguém passando por situações de enfermidade ou qualquer outro problema, eu estou ali orando, eu declaro. Eu não falo assim, Deus, se for da tua vontade, cura. Sim, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus. Mas eu já uso a minha ousadia e digo, Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo a cura. Eu libero no mundo espiritual a tua palavra agora para essa vida. E sabe, isso vai gerando a gente um exercício, é igual a academia. Os primeiros dias é difícil. Você até esquece de orar. Quando você pensa, nossa, não agradeci o almoço, o meu dia hoje foi tranquilo. Oh, Deus. Aí começa aquela oração do morto, né? Deita já morto de sono, ou então morto de fome, e fala algumas palavrinhas até sem entendimento. Mas hoje, o Espírito de Deus está dizendo, use a sua boca para profetizar. Paulo, deixa eu lembrar onde está. Acho que é em Romanos 4:11, 4:17. Confere para mim aí. Romanos 4:17. Que ele diz que ele chama a existência. Eu acho que é Romanos. Isso, Romanos 4:17. Olha o que está escrito, Paulo declarando isso. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Aleluias! Chama à existência. O que Paulo está dizendo? Ei, já foi conquistado lá na cruz. Não é algo da tua imaginação. A vitória na tua vida não é porque você quer, mas é porque eu, o Jesus, o Deus ressurreto, eu já ressuscitei, eu já declarei que a sua vitória já foi garantida. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu chamo à existência as coisas que não existem como se já existissem. Sabe o que ele está falando? Já foi ganho. E por que você está aí dizendo, Senhor, me dá? Deus, se for da sua vontade, eu vou conseguir um emprego. Será que o Senhor quer te ver desempregado? Ele já conquistou na cruz. Se for da tua vontade, Senhor, eu não vou pegar Covid. Ele diz que sobre as minhas pisaduras fostes sarados. Ele disse que todas as coisas coopera para o bem daqueles que amam a Ele. Ele diz todas as coisas, é porque nós já estamos libertos da escravidão, da enfermidade, nós já fomos libertos de qualquer maldição que Satanás tenta lançar na nossa mente. Mas nós precisamos trazer, eu gosto disso, eu declaro isso às vezes, orando à noite lá no quintal. Então o muro é bem alto. Quem já foi lá em casa? O Anderson, né, Anderson? O Anderson e a Fran também com o Ronaldo, né? É muro alto, é portão fechado. No começo eu achava muito ruim, parece que eu estou presa, né? Mas pensa num lugar gostoso para orar, porque os vizinhos ficam mais longe. E ali eu digo para Deus, eu chamo a existência. E eu olho para as estrelas, e eu olho para a lua, que sempre eu faço isso à noite, que é bem ventilado, bem fresquinho. E eu digo, Deus, eu chamo a existência, a salvação da minha família. Aí eu vou dando nomes.
eu chamo a existência a salvação do meu irmão. Eu chamo a existência a salvação do meu cunhado. Eu chamo a existência a salvação dos meus sobrinhos que ainda não te servem, pela família do Elmo. Eu chamo a existência a cura. Eu chamo a existência e vou falando, irmãos. As coisas que não são aonde? Não são nesse mundo aqui natural, mas que já foi conquistado. É isso que Paulo está dizendo. Eu chamo a existência as coisas que não são como se já fossem. Ele está dizendo, parem de duvidar, abra a boca, declara, profetiza e faz com que a tua voz ecoa. Porque Satanás, ele fica nos aprisionando até na profecia. Ele não quer que falemos do poder dele. De Jesus, ele não quer que nós creiamos. Quem aqui já ouviu alguém falar assim? Inferno não existe, inferno é aqui mesmo. Quem já ouviu isso? Será que fui só eu? Muita gente, né? Sabe quem está dizendo isso? Satanás. Porque ele sabe que o dia que você acreditar que realmente vai haver o lago de fogo e enxofre, e que inferno está em Apocalipse, sim, que ele será lançado no mar de fogo, enxofre, e ele queimará eternamente. Quando eu e você temos esse entendimento, então ele não tem mais legalidade na nossa casa. Porque se ele vai para o inferno, eu não vou. Você não vai. Então a palavra de Deus tem que ser dita. Porque Satanás, ele não sabe o teu pensamento. Mas quando você diz uma palavra ruim, até para a tua própria vida. Vamos falar numa coisa que nós mulheres, né, pensamos, tô gorda. Aí você olha na balança, puxa, aí eu penso, ela subiu, tá errado essa balança. Aí você pensa assim, eu não vou falar isso. Eu vou dizer, Senhor, me dá saúde e ânimo para queimar tudo isso, né? Declara isso. Quem está aí precisando de perder uns quilinhos, diz, Senhor, me dá saúde e ânimo para perder esses quilos. Já puxou aí, né, André? E aí, são palavras... Gessina, mas isso não é palavra para crente ter que falar. É, porque nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar, né? Com saúde, nós queremos viver melhor, queremos ter uma saúde boa, e para isso também temos que cuidar. Templo é isso, né? Mas também as palavras que você fala, elas vão gerar para bênção ou para maldição. O Senhor disse, né? Nós temos que escolher. E aí eu te falo, o que você escolhe? Abençoar todos os dias ou viver no que o mundo aí está dizendo? Olha, você vai para... Eu parei de assistir jornais. Eu parei de abrir sites ou mensagens de internet falando de pesquisas, disso. Esses dias eu ouvi, né, das vacinas, porque o que é bom a gente vai retendo, né? E aí eu declarando, Senhor, em nome de Jesus, ainda esse ano nós vamos ter vacina contra o Covid. Prevenção. Nós vamos ter vacina para que a gente, como a da gripe, como a do sarampo aconteceu, a da varíola, né? Todas as vacinas que tão comum, mas um dia também matou muita gente. Então nós vamos ter essa vacina ainda este ano. Eu tenho declarado isso em nome de Jesus. Por quê? Porque é o nosso povo que está perecendo. Quantos dos nossos já perdemos? Ou aqui, ou em outra cidade. Quantos cristãos estão na UTI? E eu tenho orado. Eu coloco meu joelho no chão e digo, Deus, eu não conheço quem está numa UTI. Eu não sei, talvez, até aqui dentro da cidade. Mas eu declaro nesta noite que o Senhor é o médico dos médicos. Senhor, eu quero declarar a cura daquele cristão. Se crê no Senhor, então vai receber um milagre. E aqueles que não conhecem o Senhor, envia alguém lá que declare a cura sobre ele. Então, palavras, ela tem um poder tremendo na nossa vida. Nós temos que ter o cuidado com aquilo que a gente fala. E às vezes a gente fala brincando. Às vezes a gente usa palavras, e a Bíblia chama de palavras torpes. São palavras irresponsáveis, são palavras que vai trazer um peso, né, para alguém, e aí a gente nem percebe. Mas quando o Espírito Santo está em nós, quando nós estamos ligados, né, como ramos de oliveira, como estamos firmados nele, ele vai nos trazer o entendimento para orarmos, sabedoria para abençoar vidas,
Aqueles que chegarem desanimados, nós vamos ter uma palavra. Não pode visitar, mas nós podemos declarar isso através do WhatsApp. Eu tenho usado, né, a internet para abençoar vidas. E todas as coisas estão ao nosso alcance, porque Deus já nos deu esse entendimento. Nós não somos um povo que adoramos de forma irracional. Nós sabemos a quem nós servimos. E Ele está falando com a gente todo dia, toda hora. Mas, irmãos, mais uma vez, a palavra para nós hoje é: vamos vigiar aquilo que nós estamos falando. Vamos plantar semente, né? Lançar o pão sobre as águas. Tem um versículo que diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Lançar o pão é lançar uma palavra para alguém. Que água? A água é o seguinte, ela está em movimento. Você lança a palavra e ela não vai ficar só ali. Ela vai levar, alguém vai ouvir, dessa pessoa Deus faz frutificar e dali passa para uma outra pessoa. Foi assim que de repente você ganhou a tua família, lançando uma palavra de bênção, orando pelas pessoas, né? Deus, Ele conhece, Ele é fonte de vida, né? Deus é todo poderoso. Deus, Ele é rei, Ele é eterno. Nós não vivemos aqui pensando em viver eternamente nessa terra de dor. Há um tempo para nós aqui. E quem disse que eu sei que dia que é o meu dia de partir? Mas há mais de 2000 anos, ouvimos falar que Jesus vai voltar e até hoje Ele não voltou. Mas quantos já foram ao encontro dEle? Quem garante que eu vou amanhecer o dia de amanhã? Eu quero. Eu quero porque eu quero ver netos, bisnetos, né? Quero continuar tendo meu esposo, mas a minha vida está nas mãos do Senhor. A sua vida não é sua, ela é do Senhor. Você está nessa terra de passagem e Ele vai dizer, quando chegar diante dEle: mostra as tuas mãos. E aí nas tuas mãos, Ele vai ler o que você fez nessa terra. Quais foram as boas dádivas, né? Quais foram os frutos? Os frutos das mãos não é você trabalhar com as mãos, mas o que você falou, o que você ganhou no reino de Deus. E Ele não vai mudar nunca. O nosso Deus, Ele continua o mesmo. Sabe aquele milagre que você ouviu? Pois é, pode acontecer na tua vida. Sabe aquela bênção que o irmão recebeu? Pode acontecer na tua vida, na minha vida. É nós acordarmos de manhã, declarar. Tem filhos, abençoa. Agora, a maioria dos pais estão ensinando em casa, não é isso? Os filhos estão pegando material na escola, os pequenininhos. Tem gente estudando à distância, né? Mas tem muitos estudando em casa. E a maioria, vou falar uma coisa para vocês, não tem paciência para ensinar os filhos. Aí sabe o que diz? Deixa de ser burro, menino. Eu já não falei. Olha a palavra de maldição. Olha a palavra de maldição. Na hora de ensinar o filho, não tem paciência? Vai primeiro orar. Vai falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. Eu sei que não é fácil. Eu também ensinei os meus em casa. Eu fazia tabuada e colocava assim, na porta do quarto. E depois do almoço eu deitava com eles no chão. E a gente ficava lá, 2 vezes 1. Estava ali escrito, aí eu colocava um panfletinho na frente do resultado, para a Nayane falar. Depois foi a fase do Nil. E você acha que não dava raiva quando ele não acertava? Dava. E eu também disse palavras. Eu já não falei que não é isso? Eu não tinha o entendimento. Mas hoje o Espírito de Deus está nos dando a oportunidade de ouvir esta palavra que você pode semear nos teus filhos, abençoar os teus filhos, declarar: filho, você não entendeu? Vamos orar? Sabia? Teve um tempo na vida do Neil Under que eu fiz isso. Ele disse: mãe, eu entendi tudo, mas no dia da prova eu não consegui lembrar. E ele chorou. E aí dentro do quarto com ele, eu orei com ele. Eu falei: então vamos clamar ao Espírito Santo e Ele vai te fazer lembrar. Olha, e eu orei com ele. E olha aí, olha o resultado. Deus nos deu um médico. E é um menino que não gostava de estudar, tá? Detalhe. E o Senhor transformou a história dele. Primeiro a minha, porque eu tinha que ajudá-lo, eu tinha que ensinar.
Então, o poder da palavra com os filhos, o poder da palavra com os irmãos. Quando alguém chegar e contar um projeto dele para vocês, ou para mim, ou para nós, irmãos, se você achar que não vai dar certo, ora com ele. Não diga assim, irmão, não faça que não vai dar certo. Isso não é ser irmão. Você diz, vamos orar, que seja feita conforme a vontade de Deus nesse projeto. Se a tua vontade estiver alinhada à vontade de Deus, vai dar certo, vai ser bênção. Mas muitas vezes a gente usa o projeto do irmão e ainda sai falando, o irmão quer fazer isso. Não vê que não vai dar certo? Palavras malditas. E nós somos vaso para sermos cheios do azeite, do óleo, do Espírito. Então, todos os dias, vamos exercitar. Já vou encerrar, porque está na hora, né? Sim? Quem pode me falar? 8:20, né? Então, vou te convidar a ficar de pé. E a palavra do Senhor é essa. O que você tem pensado e deixado sair da sua boca? O que você tem declarado? Porque a palavra do Senhor não muda. Ele disse que se nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher a bênção ou a maldição. A bênção ou a maldição. O que nós queremos para a nossa vida? O que tem ainda que ser mudado? Será que nós já estamos do jeitinho que o Espírito Santo se agrada? Eu confesso para vocês que eu não estou. Tem muita coisa em mim ainda. Que às vezes eu digo para Ele, Senhor, eu não estou nem sabendo como eu vou começar a orar hoje. Eu não estou nem sabendo porque eu sinto envergonhada. Quantas vezes eu disse isso a Ele? Eu estou envergonhada, mas eu estou aqui debaixo da Tua misericórdia. Eu sei que falhei. E o Espírito do Senhor já me lembrou o que eu fiz. E aí o que eu faço? Eu peço perdão. Jesus disse para os discípulos, olha, Paulo disse para os discípulos deles, para as igrejas onde ele ia, se você pecar, se você falhar, nós temos um advogado junto ao Pai. Nós temos um advogado. Sabe o que é isso? Ele está nos defendendo. Mas nós precisamos confessar. Alguém que tem culpa tem que chegar para o advogado que vai defendê-lo e dizer, eu fiz isso, isso e isso. Agora, nós temos que ser verdadeiros, né? E aí o Senhor vai abençoar. Diante dEle, Ele move em nós. O Espírito de Deus está neste lugar. Está movendo a minha vida, a sua vida. E aí, enquanto o Ministério de Louvor vai ministrar uma palavra, você vai ter liberdade para falar com o Senhor. Se o Espírito de Deus te trouxe algo para o teu coração que precisa agora ser tratado, irmãos, não saia daqui sem esse tratamento. Se você quer fazer um propósito com o Senhor, Deus, todas as manhãs eu vou profetizar. Eu vou colocar a mão sobre a vida dos meus filhos e dizer, vocês são bênção. Vocês serão homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Se eles têm dificuldades na escola, você vai declarar, em nome de Jesus, eu profetizo a mente de Cristo sobre a vida dos meus filhos. Você, esposo, você pode declarar sobre a vida da tua esposa, a minha esposa será como aquela mulher de Provérbios 31, mulher sábia, mulher que edifica casa, mulher que quando eu chego em casa, o clima está diferente, porque ela está alegre, porque enquanto eu estava trabalhando, ela estava profetizando sobre a minha vida. A tua esposa será como uma videira à roda da tua mesa. Os teus filhos darão frutos.